No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava, pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Lembre-se só do contexto aqui, né, daquilo que eu comecei ministrando na semana passada, falando a respeito da importância do evangelismo. Aqui nós vemos que a igreja primitiva, ela em apenas 4 séculos, ela se tornou a religião oficial do poderoso Império Romano. Sim, a igreja oficial do Império. De que forma? Não foi através de homens letrados, doutores, missionários, não. Foi através de pessoas extremamente simples como nós. Pessoas comuns que tiveram a vida transformada por Deus, que tiveram um encontro com Jesus Cristo, e por conta deste encontro, desta transformação, o que elas fizeram? Saíram anunciando aquilo que tinha acontecido com elas, aquilo que elas viram. Tanto é que no versículo 4 ele diz, né, e eles iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. O termo ideal para se usar ali, a tradução talvez mais fidedigna, seria tagarelando. Ou seja, por conta da perseguição, aquelas pessoas foram dispersas por vários lugares, e à medida que elas foram dispersas, sendo fugitivas, diz a Escritura que elas iam por toda parte tagarelando o Evangelho, ou seja, falando as boas notícias a respeito de Jesus Cristo. Eu deixei bem claro que o evangelismo não é você primeiro ficar sentado num banco de uma universidade, de uma faculdade, ter um diploma para depois fazer o trabalho de evangelizar. O evangelismo, em essência, seria de fato aquilo que nós vemos em João capítulo 9, onde aquele cego apenas diz assim, as pessoas o questionam, quem te curou? E ele diz, quem ele era eu não sei, eu sei que eu era cego, e agora eu vejo. Eu sei que esse tal de Jesus Cristo aí a quem está todo mundo falando, esse Jesus Cristo mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu nasci cego, estava condenado a morrer cego, até que eu tive um encontro com Ele, e este encontro com Jesus Cristo me transformou. Esta é a essência do evangelismo, é você saber que Deus mudou a sua história, mudou a sua vida, e que da sua vida, outras vidas podem e devem ser transformadas por conta de você fazer a mesma coisa que este cego fez. Testemunhar, evangelizar e falar do poder de Jesus Cristo. Para evangelizar, é necessário de fato uma pessoa, alguém que fale e uma mensagem. Precisa ter alguém que porte algo. Isso é de suma importância no evangelismo. E se isso for feito da forma correta, a probabilidade de se colher bons frutos é grande, a não ser que sejamos Jeremias, que prega, ninguém se converte, e de fato, Jeremias, Deus o fez daquela forma. Mas na maioria das vezes não somos Jeremias, a maioria das vezes não frutificamos é porque não exercemos a nossa função de evangelizar, apenas por isso. Preguiça. Via de regra, pessoa mais conteúdo de uma mensagem, o resultado são pessoas transformadas. E Deus, Ele é tão fantástico, que mesmo sendo todo poderoso, Ele faz essa junção do homem com o divino, da importância de haver trabalho de ambas as partes. Eu amo quando Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,9 que de Deus nós somos cooperadores, ou seja, Deus mesmo sem precisar de nós, Ele não nos convida, mas nos convoca a sermos cooperadores com Ele na obra. E no mesmo versículo ele ainda diz, somos lavoura de Deus. Olha que interessante, né? O termo lavoura, eu expliquei semana passada, denota literalmente aquilo, né? O homem arando a terra, o homem trabalhando, o homem cultivando, preparando o solo, jogando a semente e depois esperando a chuva. Assim é o evangelismo. Fazemos o nosso trabalho, tudo aquilo que está ao nosso alcance, testemunhamos, convidamos, evangelizamos, entregamos folheto, mandamos vídeos, links, tudo que está ao nosso alcance. E depois levantamos as mãos aos céus e falamos, Senhor, se o Senhor não convencer através do Teu Santo Espírito,
de nada adianta os nossos esforços. Aquele episódio de Elias, quando ele desafia os profetas de Baal. Então, ele vai e monta o seu altar e diz àqueles homens: olha, o Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Ele faz o altar, pega as pedras, lapida as pedras, empilha as pedras, coloca. Depois de tudo isso, ele joga água, e depois de jogar água, ele ora: Senhor, manda fogo. Para mostrar que, se Deus não manda fogo do céu, não há o que o homem possa fazer, ainda que ele tenha trabalhado duro. Mas, para que Deus mande fogo do céu, é necessário que haja o sacrifício humano também. O trabalho de construir, de lapidar e de montar. Portanto, de Deus somos cooperadores e assim nós devemos fazer. Eu quero passar aqui 2 princípios esta noite. Põe o primeiro, por favor. Primeiro, sendo cooperadores no Evangelho. Veja como que Deus faz o mundo. Deus, ele faz toda a criação apenas pelo poder da sua palavra. Que haja luz. Então, todas as coisas começaram a passar a existir. Deus, ele não precisou de uma assessoria, ele não precisou de opinião, ele simplesmente, devido a ser todo-poderoso, constrói tudo sozinho. E ainda assim, este Deus que é todo-poderoso, que simplesmente fala e as coisas acontecem, diz a Escritura que esse Deus, ele resolve falar com o homem. Ele fala com Abraão, ele fala com Moisés face a face, com diversos outros profetas. Esse Deus que não precisava de ninguém, por vezes usa anjos como seu mensageiro. Lembra Maria? O anjo chega a Maria e diz: bem-aventurada. Diversas vezes nós vemos isso na Escritura também. Mesmo não precisando de anjos, Deus os usa como instrumentos. Mas ainda assim, quem mais é usado em todo o Antigo Testamento, sabe quem é? O homem. O ser humano, igual a nós, falho como nós. Este ser humano é usado como um instrumento de Deus. Homens que de fato ouviam o que Deus falava e, com o risco da própria vida, simplesmente transmitiam aquilo que Deus havia ordenado. Muitos, por conta desta fidelidade, diz a Escritura que morreram, decapitados, cerrados ao meio. Muitos foram lançados na cova dos leões, fogueira e por aí vai. Mas arautos que tiveram coragem de ouvir e transmitir a mensagem do Senhor. Mensagens de consolo, sim, muitas vezes. Nós vemos Deus trazendo consolo para o seu povo, através de homens falhos, como os profetas. Mas na maioria das vezes, a mensagem era sempre uma mensagem confrontativa, chamando as pessoas ao arrependimento. Nós vemos Moisés diante de Faraó dizendo: olha, deixa o meu povo ir, ou senão o Senhor vai pesar a mão sobre você, sobre o seu povo. Nós vemos os profetas sendo usados diversas vezes, como Isaías, Ezequiel. Nós vemos Jeremias sendo usado para confrontar o seu próprio povo. Lembra quando Jeremias diz para o povo de Deus: arrependam-se dos seus pecados, povo de dura cerviz. Arrependam-se, ou virá a Babilônia e vai destruir a vocês. Infelizmente o povo não deu ouvidos e Deus executou juízo. Se no Antigo Testamento foram usados para trazer a mensagem de Deus anjos, profetas, se nós vemos sacerdotes como seres ali intermediários entre Deus e o homem, essa era a função do sacerdote. Ele fazia este elo entre Deus e os homens. Ele ouvia de Deus, transmitia os homens e levava o clamor dos homens a Deus. Nós vemos que no Novo Testamento isso é mudado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, olha o que diz a Escritura: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quem são esses que de fato não eram povo e agora são povo? Ora, somos nós. Não éramos judeus, não fazíamos parte da aliança,
Mas Deus, em sua misericórdia e graça, faz com que o evangelho chegasse aos gentios, começando por Cornélio, e dali alcançasse todo mundo, inclusive Pindamonhangaba, nós aqui. Nós somos essas pessoas que não éramos povo e agora somos povo. Nós não tínhamos recebido misericórdia e agora temos. E o mandamento que tem a nós é: vós agora, todos nós que somos povo de Deus, vocês são raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. Fomos chamados, convocados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa Deus, para a sua maravilhosa luz. E se você, meu irmão, se encaixa nesses que foram alcançados pela misericórdia de Deus, você tem uma dívida com o Senhor. Sim, não é uma opção que você tem. Você tem uma dívida com Deus. Você deve proclamar essas virtudes. Você deve falar da graça que te alcançou. Você deve falar do Deus que te salvou, mesmo você sendo miserável, pecador. Isso é uma dívida que nós temos. E dívida se paga. Não se negocia. Dívida se paga. Pastor, mas falar a quem? Ora, ao máximo de pessoas que puder. A todos que você puder. Essa mensagem deve alcançar justamente aqueles que ainda não são povo. Porque estes devem receber o evangelho. Ora, aqueles que já estão na igreja, apesar que até na igreja hoje, né, tem muitos que devem ser evangelizados ainda. Mas, via de regra, é para aqueles que não são povo de Deus. O evangelho tem este poder, de fato, de romper barreira do preconceito. Por que eu digo isso? Que o evangelho tem o poder de romper barreiras de preconceito. No versículo 5, olha o que diz: e descendo a cidade de Samaria, Filipe descendo a cidade de Samaria. Você lembra quem eram os samaritanos? Os samaritanos, diz a Escritura, que era um povo mestiço, meio judeu, meio gentil. Era um povo fruto de uma miscigenação entre o povo de Deus com povos pagãos. O povo de Deus começou a se relacionar com pessoas do mundo, pagãs, e através deste relacionamento errado, pervertido, diz a Escritura que surgiram os samaritanos. E não apenas isso. A Escritura vai dizer que, por exemplo, ali no século VI a.C., que os samaritanos eles se opuseram à construção do templo em Jerusalém. Um pouco mais adiante, no século IV, eles construíram um templo para ser concorrente do templo de Deus. Depois diz que eles instituíram novos sacerdotes ao seu bel prazer, mesmo sem Deus ter ordenado. Eles rejeitaram o Antigo Testamento, com exceção do Pentateuco, eles rejeitaram o resto. Olha quem era este povo. Para os judeus, samaritanos eram hereges. Hereges. Ainda assim, o Evangelho ele rompe barreiras e chega justamente a este povo. Herege, que fez tudo errado até aquele momento. O Evangelho consegue chegar até eles. E da mesma forma que o Evangelho chegou aos samaritanos e aos gentios, assim chegou a nós. E como chegou a nós, ele deve continuar chegando a mais e mais pessoas. Por isso que você andar só com cristãos te fortalece, faz com que a sua fé seja solidificada. Só que, todavia, se você não tem um mínimo de contato necessário com quem não é cristão, como o Evangelho vai chegar a essas pessoas? Nós vivemos hoje uma época, hoje não, né? Já tem um tempo, vivemos uma época que politicamente o Brasil está dividido. Esquerda e direita acabou. Não, terceira via não existe. Vivemos uma época onde o país está dividido politicamente. Aí você vê cristãos dizendo: eu não converso com nenhum esquerdista. E eu pergunto: e como eles vão conhecer o Evangelho? Se não for através das nossas vidas. Como o Evangelho vai chegar a eles? Eu não estou dizendo conversar, pelo amor de Deus, não me entenda mal, né? No sentido de compactuar com as ideias deles, de forma nenhuma. De ser influenciado por eles, claro que não. Mas se não tivermos um mínimo de contato, como apresentaremos o Evangelho para aqueles que não são povo de Deus? Seja no trabalho, seja na família, é necessário
É necessário. O alvo do evangelho são justamente esses: os esquerdistas, os progressistas, os gays, os macumbeiros, os católicos, os adventistas, testemunhas de Jeová. Ora, o evangelho precisa chegar a eles, para que eles possam ver o erro ao qual eles estão e se arrepender dos pecados. Olha, eu tenho amigo esquerdista, só que às vezes eu nem fico tocando em política, porque senão a gente sabe que dá fight, né? Não dá. Mas amigo que eu digo, claro, né? Não de sentar, comer, ouvir e concordar de jeito nenhum. Eu tenho amigo trans, tem. Era homem, agora é mulher, mas toda vez eu chamo de Pedrão, só para para lembrar a natureza. Gay. E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu digo. Esse tempo atrás, estava conversando com um rapaz, assumidamente gay, e eu dizendo para ele, falando, você sabe, você está no caminho errado. Este caminho vai te levar para a perdição. Este caminho vai te levar para o inferno. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você conhece a verdade. Ele dizia para mim, eu sei, pastor. Sempre que tivermos a oportunidade, da forma correta, devemos lembrá-los. Porque é só assim que eles vão estar sempre sendo confrontados de seus próprios erros. O evangelho é justamente para esses daí, sempre para eles. O mandamento é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não é ide por toda a igreja. Ide por todo mundo, aqueles que não são. Claro, é claro, né, que isso aqui não é brecha, pelo amor de Deus, é para evangelismo no carnaval. Está vendo, pastor? Falou, tem que ter contato com o ímpio. Vou evangelizar no próximo carnaval. Não, óbvio que não. Muito menos para você se assentar na roda dos escarnecedores. Claro que não. O evangelho, ele deve ir aos perdidos, mas eu e você temos que também fazer o cálculo correto, como que nós levamos. Você não pode ser tão ignorante como eu fui uma vez. É que no começo da conversão a gente faz muita burrada, você vai amadurecendo, você vai ficando menos burro, né? Não que você deixe de fazer. Mas eu lembro uma vez eu ouvindo sobre pregações a respeito da importância de levar o evangelho aos perdidos, de quantas pessoas são perdidas. E onde eu morava, em Guaratinguetá, tinha um supermercado chamado Spani, e era aquela época que tinha um programa que tinha as Paniquete, e lá tinha uns travestis que eram carinhosamente apelidados de Spaniquete. E eu saindo daquele culto, falei, gente, o tanto de travesti perdido ali, vou evangelizá-los. Vai eu, de moto, sozinho, paro, no meio dos travestis, e chamo, falando, vem aqui. Já vem com aquele saltão, né, aquele noção assim, aquele gogozão, já entregava o que era. Foi questão de 3, 4 minutos de conversa. Não é que aquele homem marmanjo começou a chorar igual criança. Eles sabem que eles carecem da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Aí depois, no outro dia, eu fui feliz da vida, falava, meu pastor, né, pastor, estava evangelizando lá, né? Era Tiago, não, travesti. Eu estava lá, evangelizando lá, e meu pastor, você é louco, você foi sozinho, sem sua esposa? Eu fui, qual o problema? E quem que vai acreditar? Falei, gente do céu, que burrice, né? Depois que eu fui pensar, falei, imagina, passa o irmão da igreja ali, esses novo convertido aí, não perde tempo, né? Até eu explicar que fosse de pouco na tomada, gente. Era difícil. Mas até na minha ignorância, eu creio que Deus ainda foi misericordioso. Mas olha a importância de levarmos o evangelho àqueles que estão perdidos. Lembrando, isso não é uma opção a mim e a você. Isso é uma convocação a todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Porque se você foi alcançado pela graça do Senhor, o que Pedro diz serve para você. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Você tem um sacerdócio agora. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo e último, põe ali, por favor. Segundo princípio, o evangelho que transforma. Se para evangelizar é necessário uma pessoa e uma mensagem,
Qual deve ser o conteúdo desta mensagem? Versículo 4 e versículo 5 está bem sintetizado. Vai dizer assim: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou-lhes a pregar-lhes Cristo, anunciando a palavra e pregando a Cristo. A Escritura fala a respeito de família? Sim. A respeito de casamento? Sim. A Escritura fala como educar filhos, como você ser alguém mais bem resolvido financeiramente? Fala. Mas este não é o centro da Escritura. O centro da Escritura é isto. É a palavra com foco em Cristo. Ele é o centro da palavra de Deus. Tudo no Antigo Testamento apontava para Ele. Domingo passado, preguei sobre a Páscoa, e eu disse exatamente isso. Aquilo que aconteceu em Êxodo capítulo 12, o cordeiro sendo sacrificado, o sangue no umbral das portas, apontava para o cordeiro que viria. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, e o Novo Testamento ele vem simplesmente mostrar que Jesus Cristo cumpriu aquilo que havia sido dito a respeito dele. Ele era o Messias que aquele povo tanto esperava. Aquele cordeiro que por diversas vezes era morto no templo, cedo à tarde, todo santo dia, apontava para Cristo, se cumpriu em Cristo. Não só ali, lá em Gênesis, bem no início. Lembra quando a cobra, Satanás, ele vai enganar Eva? Deus disse que colocaria inimizade entre a semente da mulher e ela, e disse: olha, você vai ferir o calcanhar, mas você vai pisar sobre a sua cabeça. A semente da mulher vai pisar sobre a sua cabeça. Aquilo se cumpriu em Cristo. A morte foi de fato isto. Foi o Senhor sendo ferido no calcanhar, mas pisando e esmagando de uma vez por todas a serpente. Tudo se cumpriu em Cristo, o filho de Davi, tão esperado. Quem era? Jesus. Isaías, capítulo 7, quando diz: eis que a virgem conceberá, nós vemos essa verdade cumprida em Mateus, quando quem nasce? Jesus Cristo. Isaías 53 é a mesma coisa. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, por suas pisaduras fomos sarados, como ovelha muda foi ao matadouro. Quem cumpriu essas coisas? Cristo. Portanto, o Novo Testamento é apenas a demonstração cabal de que Jesus Cristo veio cumprir tudo aquilo que foi dito a respeito dele. Não ficou absolutamente nada para trás. No versículo 6, vai dizer assim: unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Esse basicamente foi o método que Jesus Cristo usou também, você deve se lembrar. Jesus manda dizer a João, quando João estava preso, o seguinte: olha, fala para João o que vocês têm ouvido e visto. E a mesma coisa que Filipe faz aqui. As pessoas, elas não apenas ouviam belas palavras de Estevão e de Filipe aqui no caso. As pessoas, elas ouviam a pregação, mas elas viam grandes coisas acontecer diante delas. Os samaritanos foram libertos de suas aflições físicas mediante a pregação do Evangelho. Sim, curados de suas enfermidades. É por esse motivo que nós devemos orar por cura. Ai, pastor, a gente como crente reformado, a gente deve ou não deve? É uma pergunta, gente, sem cabimento. Ore! Se Deus vai curar ou não, está com o Senhor. Do contrário, está alguém perto de você doente, ore, mas ore com fé. Fala: Senhor, tem misericórdia dessa vida. Porque nós temos este mandamento. Não só no Antigo, mas no Novo Testamento também. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Olha o que vai dizer a Escritura. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está alguém entre vós enfermo? Ore. E às vezes você está com algum problema, ou tem alguém da família com algum problema, você, não sei, será que pode? Você deve orar, toda vez você deve orar. Os samaritanos foram curados
foram libertos do poder demoníaco. Não foi isso que nós lemos? Endemoniados. Eram libertos por conta da pregação, por conta da oração. E com Jesus Cristo, é isso que sempre aconteceu. Quem estava possesso era liberto. Nós vemos políticos corruptos como Mateus, virando discípulo e amigo. Jesus Cristo ele vem transformando. Nós vemos Saulo, perseguidor da igreja, se transformar em apóstolo e no maior missionário já conhecido até hoje. Nós vemos pessoas que eram idólatras abandonando a idolatria. Quando o evangelho é pregado de fato, essas coisas acontecem. Eu louvo a Deus, porque graças ao Senhor, né, na igreja a gente tem um monte de coisas que você imagina. Coisas que às vezes você, pastor, isso aí não é possível. Tem tudo. Tem ex-idólatra, ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-feminista. Hoje em dia, né, se a pessoa era feminista e não é mais, passa a aceitar o patriarcado, é um forte indício de uma genuína conversão. Tem ex-esquerdista, ex-feminista, ex-drogado. Tinha um irmão da nossa igreja até hoje, ele era pequeno grupo em nossa igreja de Guará. É uma bênção. Ele é uma bênção de fato. Um excelente líder, cristão exemplar, excelente pai de família, marido. Só que antes ele era traficante, né? Não era lá muito boa pessoa. E uma vez ele conversando comigo, quando eu estava lá na boca de fumo, ninguém ia me evangelizar, reclamando. Eu falei, irmão, mas você com 38, numeração raspada na cintura, mas nem eu iria. Você é doido? Tem fé em Deus, mas tem que ir devagar, né? O evangelho transforma, tem esse poder transformador. E ele continua assim produzindo salvação, libertação e alegria no Espírito Santo. Versículo 8 e 9. Para a gente encerrar, vai dizer assim. Atos 8, 8. 7. Atos 8, 7. Versículo 6. Unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito. E vários paralíticos e aleijados foram curados. A ênfase aqui no vários, né? E houve grande alegria naquela cidade. O evangelho, onde chegou, sempre causou impacto. O evangelho de verdade, por onde ele passou, houve transformação, prodígios e alegria. As pessoas, elas ouviam, viam o poder de Deus e viam vidas sendo transformadas. Isto é fundamental. É uma prova quase que irrefutável de que o evangelho tem sido de fato pregado. Vidas transformadas. Hoje, infelizmente, as pessoas escutam belos sermões, mas você não vê vidas sendo transformadas. Quer um exemplo? Dá uma olhadinha na internet. Pessoas que conseguem, com um biquíni fio dental, colocar um versículo bíblico na descrição. Absurdo. Sem o mínimo de pudor. O mínimo. Já contei o caso aqui para os irmãos, né? Daquela Andressa Urach, que tem uma profissão de fé extremamente correta. Que a salvação não depende dela, que a salvação não é meritocrática, mas é a graça de Deus. Por isso, ela tem certeza de que o dia em que Jesus Cristo vier, ela vai com Ele. E então ela termina a frase dizendo isso. Por isso que não há problema em eu ser garota de programa. A minha salvação não tem a ver com a meritocracia, mas tem a ver com Cristo. Óbvio, incorre num grande erro. Como disse 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Sim, aqueles que são nascidos de Deus, como nós, até pecamos. De forma ocasional, na maioria das vezes, é verdade. O pecado na vida do cristão genuíno, ele não é uma regra, ele é uma exceção. Ele é um tropeço, é um deslize. Agora, se a pessoa ela se programa toda vez para deslizar, cuidado, hein? Se ela se programa toda vez para dar uma tropicada intencional, duvide da conversão dessa pessoa. Os escândalos, infelizmente, hoje eles são mais conhecidos que os milagres. A igreja tem quase que divorciado a pregação genuína ali da vida transformada. Esse é o motivo.
do porquê muitas pessoas não querem saber de ouvir sobre Jesus Cristo. Porque pessoas de dentro da igreja se comportam exatamente como pessoas de fora da igreja. Não há diferença nenhuma. A roupa é a mesma, o linguajar é o mesmo, os hábitos são os mesmos. Não há diferença. E a pessoa vê, olha, para eu ir para a igreja, para ficar igual você, eu prefiro ficar aqui do lado de fora, que aqui eu posso fazer mais coisas. É muito melhor. Eu prefiro ficar assim. Portanto, como diz os evangelhos, se a boa semente, como fala a parábola do semeador, produz a 30, 60 e 100 por um, eu e você devemos nos questionar. Se nós somos esta boa semente, o que estamos produzindo? Você deve fazer esta autoanálise. Se cobrar é fundamental para que você possa avançar como cristão. Ser cobrado, eu sei que você não gosta, ninguém gosta, mas por vezes você é cobrado por alguém. Mas se você quer de fato avançar na maturidade cristã, você precisa se cobrar. Se você é a boa semente, onde estão os seus frutos? Porque se a boa semente produz a 30, 60 e 100 por um, vamos chutar tudo baixo aqui, né? Cadê os 30 de cada? Sendo bem medíocre. Cadê os 30? Que a nossa vida seja de frutos que glorifiquem a Deus e que nós sejamos, como Filipe foi aqui, instrumentos nas mãos de Deus para que os perdidos possam conhecer o Evangelho. Que Deus possa usar as nossas vidas dentro de nossas casas, no nosso trabalho, faculdade, escola, onde moramos, diante dos amigos, para que nós sejamos esse instrumento assim como Filipe foi, para que, assim como a graça alcançou a nós sejamos esse instrumento para que a graça de Deus também alcance mais e mais pessoas a cada dia. Amém, meus queridos?